Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início mais uma vez ao encontro nosso sobre o estudo da Sagrada Escritura. Vamos fazer a invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos e dando estudo primariamente a um grupo de cartas que são as cartas deuteropaulinas e a carta aos Hebreus, uma carta essencial para nosso entendimento do conceito de sacerdócio de Jesus Cristo e para a nossa Eucaristia. Então, as cartas deuteropaulinas, elas são entendidas dentro dos estudiosos da Bíblia por cartas que possivelmente não têm autoria direta de São Paulo. Direta em que sentido? No sentido de que talvez não tenha sido ele presencialmente que as redigiu. Entretanto, há um entendimento de que possivelmente pertença a uma escola paulina, ou seja, pode ter sido escrito por seguidores diretos de São Paulo, por aqueles entendedores dentro das comunidades que continuavam na pregação do Evangelho segundo a orientação de São Paulo. E dentro de um contexto histórico, possivelmente foram cartas escritas quando da presença do cativeiro de São Paulo, ou em tempos no qual já não existia mais os apóstolos, São Paulo possivelmente também já teria morrido, e em alguns momentos cartas mais antigas posteriores à destruição do Templo de Jerusalém. E isso vai dar então um entendimento de cartas já no crescimento, das comunidades, enquanto constituição de um cristianismo primitivo, mas já caminhando para a constituição do que poderíamos entender não só mais de comunidades isoladas, mas de comunidades que constituiriam a igreja cristã no primeiro século e no segundo século. Então, as cartas deuteropaulinas, nós vamos ter as cartas aos Efésios, as cartas aos Colossenses, a segunda carta aos Tessalonicenses e as ditas cartas também deuteropaulinas, mas chamadas de cartas voltadas para um ensinamento, de uma vida, porque não são necessariamente cartas, mas vão ser orientações pastorais. Por isso serão chamadas de cartas pastorais. A primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Então nós vamos ter dentro dessa dimensão uma estrutura que, dado a brevidade das cartas para a leitura, nós vamos fazer uma síntese geral dos temas principais abordados que vai abranger basicamente todas elas. Então, dentro desse contexto, dessas cartas deuteropaulinas, nós vamos ter, primordialmente, um contexto social no qual teremos comunidades mais distantes que já apresentam uma possibilidade de discussão que vai além das questões judaico-cristãs, então dos judeus cristãos e dos cristãos helenísticos, para comunidades que enfrentam agora, além dessa realidade, uma realidade sincrônica,
com a cultura pagã, né, com a cultura helenística. E muitas das vezes essas comunidades estão enfrentando uma realidade de troca, né, de passagem de cultos gregos, né, cultos pagãos gregos, para uma adaptação para o culto cristão. Sim, de forma sincrética, ou seja, não seguem necessariamente o culto, né, verdadeiro, que as cartas vão comentar como o evangelho verdadeiro, né, de São Paulo. Então, os autores dessas cartas vão trazer uma orientação, a necessidade de uma nova orientação. Então, as cartas vão questionar as formas de culto, as ideologias que nas cartas serão chamadas das falsas doutrinas ou dos falsos pregadores, né, que vão trazer, vão contaminar, vamos entender dessa forma, essas comunidades com um conceito evangélico, um conceito cristológico que não é correto. Então, esta prática, ela é destacada nessas cartas. De uma forma geral, é interessante a gente entender o que é esse mundo helenístico e esses cultos gregos, né? Então, há um pouco de semelhança com as cartas a Coríntios nesse sentido, porque há uma certa prática sincrética no sentido de alteração da pessoa de Jesus Cristo, no sentido paulino, da cristologia de Paulo, como nós já temos estudado, para uma miscigenação, né? Então, muito das cartas, como por exemplo Colossos, ela vai apresentar um culto, né? Uma cidade que tem o culto a Dionísio, né? em termos romanos, né? Mas que também é o deus grego chamado Baco, de onde deriva a palavra bacanal, ou seja, é um culto ao deus Dionísio, ou deus Baco, de onde será notoriamente chamado bacanal. Então, acredito que todos já ouviram essa terminologia, e onde esses cultos eram cultos voltados para uma dimensão de alteração de consciência através do uso do vinho, né? Da ingesta de vinhos, então as pessoas bebiam, ficavam bêbadas, entravam em alteração de consciência e ali faziam várias práticas que contrárias totalmente à dimensão do cristianismo, até de ordens sexuais. Então, há uma certa prática desses cultos por conta da influência dos templos, né, que existiam em cada uma das cidades, em Éfeso, né, em Colossos, né, em Tessalônica. Então, as cartas, nesse sentido, visam alertar os cristãos e as comunidades a não seguirem essa prática de cultual, né, de culto, essa prática de culto voltada para essas dimensões. Dentro dessas práticas, além disso, existe também uma dimensão de cultos, de troca, né, desses deuses divinos, e também numa dimensão de culto grego, dos cultos aos daimones, cultos aos demiurgos, que seriam divindades inferiores às divindades maiores, como Baco, né, como Asclépio, né, como a Sofia, né? E, inclusive, há uma das cartas de Colossos a crítica a essa filosofia, esse culto da filosofia, ou seja, da filosofia, mas no sentido também dessa prática quase que como um pré-gnosticismo, que, quando comentamos sobre o Evangelho de João, lembra? Ainda permanece o gnosticismo forte de luta com a comunidade de João. E muitas das cartas deuteropaulinas também condenam esse tipo
Desse gnosticismo, ou alguns estudiosos da Bíblia chamam de protognosticismo. E o gnosticismo ele é um mal que ele vai acompanhar, vez ou outra, a nossa história da nossa igreja. Ele vai adentrar, né, todo o período da patrística, ou seja, dos pais da igreja. Ele vai continuar até o quarto, quinto século da nossa igreja, da história da nossa igreja. Entretanto, vez ou outra ele voltará, né, com uma nova roupagem, com uma nova forma de fala, né? Por exemplo, aqui há uma tendência ao culto aos anjos, né? Isso vai ser manifesto em Colossenses, uma crítica real a isso, como também nas cartas aos Hebreus, né? Ou seja, da hipervalorização aos cultos, aos anjos. E muito daí é que vai surgir a ideia, né, de cultos que você entra em estados alterados de consciência e você irá, através do contato com esse anjo, receber o poder da divindade, né? Essa dinâmica, ela parece estranha para a gente, mas ela permanece até mesmo no judaísmo. E vai dar, futuramente, na Idade Média, uma linha judaica de judaísmo, né, que é chamada de Cabalá, conhecido popularmente como Cabala, ou seja, um culto voltado para os anjos, né? Então a Cabalá, para quem não conhece, mas só para a gente elucidar, pode ter tido raízes ainda dentro dessa prática de Colossos, né? Ou seja, judeus helênicos que fazem uma releitura da Bíblia e se vai fazer um culto aos anjos, né? No caso da Cabala, são 72 anjos que eles prestam culto, né? De oração, de invocação, e enfim, para a gente entender um pouco da história e entender que esses conceitos gnósticos, esses conceitos de culto permanecem na história da humanidade durante um bom tempo. Se formos fazer uma dimensão maior, por exemplo, no período do Iluminismo, né, com o advento do espiritismo kardecista, tão comum no nosso meio, os espíritos kardecistas poderiam ser compreendidos como essa crítica da carta aos Colossenses, como esse culto aos anjos, só que com uma nova roupagem, né? Então, ao invés de chamarem anjos, serão chamados espíritos de luz, né? Que vão e que entrarão em contato através de experiências que as ciências da religião chamam de estáticas, né? Entrarão em comunicação com os seres humanos, e a partir daí, como na Kabbalah, as pessoas poderão ser curadas, poderão ter previsões do futuro, poderão ter contatos com o outro mundo, e percebam que isso retorna sempre na história da humanidade. Mas a nossa religião e o conceito bíblico já adverte a essa possibilidade numa dimensão profética de que esses cultos aos anjos, esses cultos às divindades, não fazem parte do verdadeiro culto cristão. Como também essas novas filosofias, não é? É interessante Colossenses usar esse termo da filosofia, no sentido de que seria muito mais próximo, talvez, do que nós chamamos hoje de teosofia, não é? Um conhecimento oculto sobre Deus, e que posteriormente aos padres da igreja será necessário a transmutação dessa terminologia para teologia, né? Acerca de que a teologia é a transformação da filosofia no sentido mais próximo da realidade de Deus. Então, essa dinâmica é interessante. E nas outras cartas há críticas aos falsos ensinadores, né? aos falsos, às falsas filosofias, a falsas, né, ensinamentos acerca de Cristo, do processo cultual e dinâmico nosso. Então, adentra aí um conceito do gnosticismo. Há aqui uma interessante também,
em relação a sempre as cartas deuteropaulinas trazem uma dimensão essencial de entendimento do verdadeiro significado, né? De que Jesus Cristo, na sua plenitude, revela o Pai e através do seu sacrifício, ele nos abre a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus e nos dá a possibilidade de uma vida vivida em Cristo, de alcançarmos a convivência com o Pai na eternidade através da ressurreição. O enfoque dessas cartas de relembrarmos sempre essa dinâmica, como também de mantermos firmes na fé, mas uma fé em Cristo, que nos redimiu, nos trazendo uma mudança de estado, de um estado de pecado, né, para um estado de graça, um estado de morte, para um estado de vida eterna. As cartas preconizam que tenhamos essa verdade, como também essa fé manifesta nas obras verdadeiras por ação do Espírito Santo, nas obras verdadeiras de caridade, né? Nas obras verdadeiras do amor fraternal para todos, né? Então, a possibilidade de manifestar isso numa vida concreta cristã. Então, uma vida concreta cristã é uma vida na qual, segundo as cartas deuteropaulinas, é uma vida fraterna, uma vida vivida em comunhão com Cristo, fazendo dessa forma parte do corpo de Cristo, tendo Cristo como o cabeça da igreja. Isso numa dimensão mais enfocada e mais forte, porque já adentrando o segundo século, há a necessidade dessas comunidades serem comum, né? Apresentarem comunhão entre si. E a prática do verdadeiro evangelho se faz nessa dimensão. E, para concluirmos um pouco mais sobre essas cartas deuteropaulinas, um ponto essencial, principalmente nas cartas pastorais, é a dimensão da hierarquia. A necessidade de desenvolvermos um culto, né, correto, a necessidade de desenvolvermos um ensinamento adequado da fé cristã, mas que essa obra, né, esse agir, siga uma organização. E essa organização terá uma dimensão episcopal, terá uma dimensão presbiteral e terá uma dimensão diaconal. É claro que não se assemelha esse conceito de hierarquia totalmente ao que temos hoje, dado exatamente à ação do Espírito Santo no transcorrer desses 2000 anos e a igreja iluminada e guiada pelo Espírito Santo, obviamente, vai fazendo adaptações e correções dentro de um contexto temporo-espacial, né? Mas já denota a necessidade de uma hierarquia dos inícios, né? E a importância dessa hierarquia. E aí, nesse contexto, entendermos que o episcopo, o presbítero e o diácono, eles trazem uma importância para a igreja numa dimensão essencial, segundo as cartas deuteropaulinas, principalmente as pastorais, no sentido de que eles serão os responsáveis pelo depósito da nossa fé. E aqui é muito interessante esse termo, depósito, porque poderíamos entender também como tesouro, né? É como se nós fôssemos os responsáveis por, né, a hierarquia da igreja fosse o responsável por guardar o nosso maior tesouro, por guardar os nossos ouros, né?
por guardar a nossa riqueza. E qual é a nossa riqueza? É guardar a vocação de continuarmos levando o Evangelho personificado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas de levarmos a verdade da fé, que vem dos apóstolos. Então, perceba que é antibíblico sermos contrários à hierarquia, né? Infelizmente, temos outros próximos que fazem uma leitura errada dessa dimensão, onde, por exemplo, há uma distância, né, e um pensamento filosófico totalmente anti-hierárquico, anti-eclesial, que não segue a Bíblia, né? Não segue a importância da dimensão bíblica. A título, por exemplo, dos protestantes, dos evangélicos, dos renovados, dos pentecostais, quando negam a importância da hierarquia da igreja e da sua tradição de guarda do depósito verdadeiro da nossa fé. Ou seja, o tesouro de toda a nossa experiência com Cristo ressuscitado, de toda a nossa possibilidade de salvação eterna, de todas as chaves para abrirmos todas as possíveis portas para termos acesso a uma vida na eternidade com o nosso Deus, estão guardados nesse baú, né? Estão guardados nessa poupança, como eu disse para minhas meninas, né? Estão guardados e temos aqueles que são os responsáveis por guardar, por conservar e por ensinar essa riqueza que é sermos católicos. E isso é uma função, mais do que uma função, é uma vocação, não é, da hierarquia da nossa igreja. Então, é importante vermos a beleza, né, de uma tradição de mais de 2000 anos, de uma pessoa de um bispo, da pessoa de um padre, da pessoa de um diácono, que é bíblico e, acima de tudo, é a vocação nossa enquanto igreja também. E nós, mesmo assim, também participamos dessa vocação, no sentido de que também, enquanto leigos, somos também responsáveis por não promover, como as cartas de Deuteropaulinas fazem, a discórdia, a separação entre essa fiel balança da fé, né? Não promovermos a quebra desse processo hierárquico, desse processo de construção. Lógico que isso apresentará adaptações, reformulações de alguns aspectos para chegarmos aos dias de hoje. Mas todo esse processo nós temos a graça de chamar de tradição, né? Então, a tradição apostólica, a garantia de que, através da fé no Cristo ressuscitado, temos de que tudo que nós acreditamos, lemos e entendemos até os dias de hoje, né? E principalmente no nosso curso até hoje, né? Advém desse depósito da fé. Muitas das vezes pode parecer que eu vou falar o que eu acho, mas não é o que eu acho. Eu tenho que falar o que essa história tradicional, não é, do entendimento da Bíblia traz para nós. E assim devemos sempre agir, de transmitir e de cultivar e de guardar e de ensinar o conteúdo que está guardadinho nesse baú que vamos chamar da nossa riqueza, o nosso depósito da fé. Então, ser contrário a isso é ser contrário à Bíblia. Ser contrário à Igreja Católica é ser contrário à Bíblia. Ser contrário à nossa interpretação e entendimento sobre a Bíblia é ser contrário ao que próprios apóstolos ensinavam. Então, dentro dessa dimensão das cartas
pastorais, compreendemos a necessidade de uma boa leitura e de que muito da história do passado, como eu ensino para as minhas meninas, o passado é importante a gente estudar porque ele sempre, vez ou outra, volta para a nossa realidade. E aí nós temos que já estar preparados para lidarmos com essas realidades. Então, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, discórdias, práticas inadequadas de culto, isso temporalmente retornará. Se isso no quarto século a gente daria um certo nome dos espiritualistas, se na Idade Média nós daríamos um outro nome, se no período pós-Idade Média chamaremos isso de gnosticismo, espiritismo ou protestantismo, né? Se hoje chamamos isso de pentecostalismo, neopentecostalismo, as coisas vão e voltam. E aí faz a graça da leitura bíblica de sempre ser atual, embora não tenha sido necessariamente escrita para nós, mas pela ação do Espírito Santo podemos ter a experiência de realizarmos mais uma vez o combate que essas comunidades faziam. E quem sabe um dia de chegarmos ao fim da nossa vida com a boa palavra do apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate. E aí, meus queridos, vamos adentrar numa carta que para certas pessoas, como Martinho Lutero, não tem importância alguma para a fé cristã. É um absurdo, é um desvaneio, quiçá uma loucura. Mas a carta que traz a importância do sacerdócio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se todos sabem, mas Martinho Lutero disse que essa carta não servia para nada, poderia ser usada só para acender uma fogueira. Vamos ver e estudar seriamente se isso é real, não é? Ou se ele cai naquelas frases, né, naquela recomendação das cartas pastorais de ser um dos filósofos, né, ou um dos ensinadores errados ou das falsas doutrinas. Né? Então, a carta aos Hebreus ela tem uma dinâmica interessante, no sentido, obviamente, de que esse nome Carta aos Hebreus foi posterior, mas possivelmente o autor dela era um conhecedor, talvez um prosélito, né, que converteu-se ao cristianismo e um grande conhecedor das dinâmicas e do ensinamento de São Paulo, né, e dos apóstolos de uma forma geral. A carta aos Hebreus ela traz uma característica primordialmente interessante. Ela é, de todos o material do Novo Testamento, o material que mais cita o Antigo Testamento. E aí agora estamos compreendendo isso melhor e volto ao nosso primeiro encontro, né? Quando fomos fazer as divisões, lembram? Do Antigo Testamento em hebraico, do Antigo Testamento em grego, o Novo Testamento em grego. Então, a carta aos Hebreus, sabe por que ela não presta em muitos sentidos para Lutero? Porque ela é a carta que mais cita o Antigo Testamento. Mas o que mais cita o Antigo Testamento na versão grega. Ou seja, as citações da palavra, né, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, na carta que mais cita, é em grego, na Septuaginta e não na versão hebraica. Isso já vai de afronto, porque Lutero, como vocês sabem, retirou 7 cartas do Antigo Testamento, porque iam contrários à sua falsa teologia, primeiramente também por fazer uma mentira no sentido de que os cristãos não utilizavam a Septuaginta. Na verdade, a carta aos Hebreus joga por terra essa teoria, não é? Onde as comunidades liam, é uma questão de bom senso, se eles tinham fala grega, eles optariam por ler um texto hebraico ou um texto em grego. Não é?
Então a carta aos Hebreus ela é escrita utilizando talvez da sua maior parte a versão da Septuaginta. A ideia é uma carta que já apresenta, né, possivelmente ela é mais distante de São Paulo, né? Então os estudiosos da Bíblia concordam que possivelmente ela não é descrita de São Paulo, não é? Mas vale dizer que mesmo as autorias, tanto das cartas deuteropaulinas como das cartas paulinas, a Igreja reconhece a sua importância enquanto palavra de Deus, não pela autoria de São Paulo, mas pelas inspirações que esses autores tiveram do Espírito Santo. Então, em termos mais dinâmicos, não importa a autoria em si ser de São Paulo ou não, o importante é transmitir a verdade do Espírito Santo de Deus. E nesse contexto, a carta aos Hebreus ela foi bastante utilizada pelos padres da Igreja. Possivelmente, ela foi escrita num período já posterior ao culto do Templo de Jerusalém. E ela vai apresentar uma importância substancial da dimensão do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em termos práticos, né, ela é muito mais um sermão, né, um texto catequético, do que necessariamente uma carta. Se formos pensar no sentido de carta, de ter um destinatário, de ter isso, aquilo, uma conclusão, uma doxologia, uma coisa assim. Ela é muito mais voltada para o ensinamento real. E nesse contexto, além de citar o Antigo Testamento, ele utiliza sempre uma relação que nós já vimos um pouco sobre isso, mas que é muito interessante, que é um gênero literário chamado de releitura. Releitura. Então, é ler, né, apresentar a leitura de um texto, dando a esse novo texto uma interpretação e uma conclusão, né, diferenciada do corriqueiro que até então se manifestava. A carta aos Hebreus também tem uma dimensão interessante, que ela usa um processo chamado de tipologia. Né? Então, o que seria uma tipologia? Tipologia é um texto escrito que se utiliza de uma figura chamada tipo. Né? Então, tipo é algo manifesto no Antigo Testamento que só terá a sua compreensão real quando iluminado pelo Novo Testamento. Então, teremos um tipo, é uma possibilidade, é uma visão aqui na realidade do passado de um futuro que será compreendido melhor quando tivermos da revelação do Novo Testamento. Então, há na carta aos Hebreus alguns tipos importantes, como Moisés, Arão e um rapazinho muito interessante chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece na Bíblia lá em Gênesis, lá no comecinho, quando Abraão ele oferece o dízimo ao rei e sacerdote Melquisedeque, que era rei e sacerdote da cidade de Jerusalém. Então, aquela passagem faz com que o autor de Hebreus entenda que Melquisedeque era um tipo. Mas tipo de quê? No Novo Testamento, quando a gente usa essa terminologia de tipologia, nós vamos ter o antitipo. E a carta aos Hebreus é uma carta belíssima, porque ele vai mostrar um Moisés sendo o tipo, um tipo que terá como um antitipo, ou seja, terá a realidade real daquilo na pessoa de Jesus Cristo. Arão será um tipo que terá um antitipo como sendo Jesus Cristo, como sendo um verdadeiro Arão.
E teremos Melquisedeque como sendo um tipo do antitipo de Jesus Cristo, que será o verdadeiro Melquisedeque. Então, é uma forma de escrita muito interessante, utilizada para compreendermos o significado real da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a divisão da carta, ela vai se dar, tem a abertura, né? Tem a abertura que vai do capítulo 1, versículo 1 ao 4, vai ter o capítulo 1, do versículo 5 ao capítulo 2, versículo 18, que aí vai ser a apresentação, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus, irmão dos homens. Teremos no capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 10, Jesus sendo apresentado como sumo sacerdote, fidedigno e solidário. Temos uma terceira parte aí, no caso, do capítulo 11 ao capítulo 10, tendo o sacrifício de Cristo e a dimensão do sacerdócio da nova aliança. No capítulo 11 ao capítulo 12, versículo 13, nós temos a apresentação da fé e da esperança. Do capítulo 12 ao capítulo 13, a temática da vida cristã, e ao final do capítulo 13, versículos 20 e 21, nós vamos ter a doxologia, que é uma doxologia belíssima, que ao final talvez nós possamos ter tempo de lê-la aqui, né? Então, a ideia inicial, né, é que Hebreus apresenta inicialmente para a gente dois mundos, né? Um mundo de uma antiga aliança e um mundo de uma nova aliança. Esse mundo da antiga aliança é exatamente um mundo em que ele apresenta, não é, a pessoa de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Então nós vamos ter uma realidade até então vivenciada, mas que quando da chegada, né, da manifestação plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós temos a dimensão do Filho de Deus e aí teremos um novo mundo, uma nova interpretação e entendimento da nossa vocação e do nosso mundo em si, né? Nesses capítulos iniciais, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 2, versículo 18, mais uma vez, há aquela questão da dimensão dos anjos. Lembram, então, de que era uma dinâmica natural do mundo helenístico daquela época. Esses cultos, como nós já falamos no início do nosso encontro, e que teríamos revelações através de anjos, né? Que era um secretismo, muitas vezes. Mas Hebreus já coloca, não é, Jesus Cristo superior aos anjos, no sentido de que o seu título, não é, de Filho de Deus o condiciona a ser superior, embora homem, mas a sua condição de Filho de Deus faz com que ele seja muito superior a todas as criaturas visíveis e invisíveis. E neste caso, Hebreus vai fazer muito um processo que nós já estudamos também, chamado de Midrash, onde ele vai trazer muitos relatos, né, muitas citações do Antigo Testamento, dando a compreensão desse sentido pleno. Não o sentido literal, mas o sentido pleno das Escrituras. E coloca, então, Cristo como aquele, né, em que todos devem adorar, né, e que, através da sua
ressurreição, da sua filiação, todos os seres visíveis e invisíveis participarão dessa ressurreição, participarão desse novo mundo, né, que é colocado numa visão da escatologia dessa nova Jerusalém, né, desse viver na eternidade. Hebreus coloca que Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito, né, que nós já aprendemos isso, mas ele é o Filho primogênito. E aí existe uma questão da primogenitura, na qual o primogênito é o herdeiro de toda a riqueza, de tudo que pertence ao Pai. Então, na condição de primogênito, Jesus Cristo, como Filho de Deus, receberá tudo do Pai. E aí, todas as outras criaturas, visíveis, nós, invisíveis, os anjos, estamos abaixo dele. Então, há uma crítica aos hebreus a essa falsa, né, doutrina da possibilidade de mediação com Deus feita pelos anjos, o que não é possível. É interessante esse conceito porque se Jesus Cristo fosse unicamente Deus, ele não seria capaz de atingir, né, as possibilidades da dimensão humana na sua plenitude. Sendo unicamente humano, ele também não teria a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E aí é interessante porque Hebreus nos apresenta de que, por ser totalmente Deus e por ser totalmente humano, Cristo, tendo as duas realidades, as duas dimensões nele, isso é em Hebreus, é interessante porque quando vai se estudar muito na teologia, essas dimensões vão ser melhor trabalhadas séculos depois. Mas já em Hebreus, há essa dimensão de que, através dessa possibilidade, né, de Deus, de Cristo, ter em si, ser totalmente humano e ser totalmente Deus, dele ser o único mediador entre essas duas realidades, Deus e a humanidade. E nenhum outro ser pode ser capaz de mediar isso. Jesus é uma ponte que conecta essas duas realidades. Os anjos não são capazes de fazer isso e nem os homens são capazes de fazer isso. Só a pessoa de Jesus Cristo, na sua condição de Filho unigênito e primogênito, dado aí então a Ele toda a glória no processo da criação, no processo da salvação, no processo da ressurreição, na possibilidade da vida eterna com o Pai. Então, Jesus Cristo, segundo Hebreus, é o único mediador entre Deus e os homens. E dessa forma, nenhum outro ser é capaz de ser. E é muito bonito Hebreus porque ele sempre vai voltar às citações do Antigo Testamento para trazer nesse conceito da Midrash essa compreensão da dimensão dessa mediação feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra dimensão importantíssima que é colocada em Hebreus é a dimensão do tipo de Moisés, né? Então Moisés é um tipo. Por quê? Porque Moisés foi um enviado, né? Moisés, ele foi um apóstolo nesse conceito. Deus o convoca, dá a ele, né, uma missão e o imputa
a ir e transmitir a lei, a vontade de Deus, né? Transmitir as palavras de Deus, o que Deus, as instruções de Deus. E nesse caso, Moisés é o carreador da lei. Hebreus entende Moisés nesse ponto como um tipo de Cristo. Cristo, na verdade, também é um apóstolo de Deus, no sentido de ser enviado por Deus, mas agora de trazer a plenitude da lei, a compreensão máxima da lei. Neste caso, Moisés é inferior a Cristo, pois a lei de Moisés, ela tinha a potencialidade pedagógica de nos ensinar, mas essa lei não nos capacitava permanentemente à santificação. A santificação, a santidade plena, chega na lei trazida ou manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então, Hebreus já quebra a relação dada dos judeus, a extrema importância a Moisés nesse contexto. Não que Moisés não seja importante, pois ele participa do processo de salvação. Mas devemos compreender que Hebreus nos chama para a atenção de que é na pessoa de Cristo que podemos compreender a lei na sua plenitude. Uma outra dimensão interessante também tipológica é Arão. Pois é a Arão que é dado a responsabilidade da criação da dimensão do sacerdócio. E isso manifesto numa tradição levítica. Até os rasmoneus do segundo templo de Jerusalém. Lembra de toda aquela dinâmica que a gente vinha tendo? Então, no finalzinho do Antigo Testamento, com a discussão necessária do Templo de Jerusalém. Então, só poderia ser sacerdote do Templo de Jerusalém se você fosse um rasmoneu, se você fosse da linhagem levítica. E o que fazia esse sacerdote levítico? Ele seria, e aí sacerdócio significa esse ser consagrado, essa pessoa próxima do povo, próxima da humanidade, que tentaria trazer para essa humanidade uma consagração, uma purificação. E aí o culto sacerdotal era um culto realizado pelo sacerdote, que era um ser humano, mas era um culto que necessitava de uma repetição. Então ele tinha um prazo de validade, vamos dizer assim. As pessoas tinham que continuamente fazerem ritos de purificação, ritos de santificação, porque não era infinito. Era um culto no qual o sacerdote fazia para ele e usava-se do outro. E o processo se dava pelo sacrifício de uma vítima, uma pomba, um boi, uma ovelha. Era esse sangue derramado por esse animal que temporariamente purificava. O novo sacerdócio que Hebreus coloca é que esse culto perde o sentido na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque
Esse Arão, ele implementa um culto que não tem mais quando do seu antitipo, da sua plenitude no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, Jesus elimina, né, chega na plenitude do culto e elimina esse culto antigo. Porque o novo culto, né, o novo sacrifício, ele é feito pelo Filho de Deus. O sangue derramado é um sangue eterno. É um sangue humano de Cristo que se oferta como sacrifício, mas que é permanente. Então, o sacrifício de Cristo não se repete. No grego, Hebreus usa uma palavra muito interessante, hapax, única vez. Hapax significa única vez. Então, foi um sacrifício realizado uma única vez, que, desta forma, não tem prazo de validade. Desta forma, é eterno. Foi feito definitivamente. E então, esse culto, né, esse sacrifício, ele traz permanentemente o efeito dele, que é a salvação. E esse culto, né, na pessoa do Filho de Deus, faz com que a santificação, né, a possibilidade de sermos santos e vivermos com Deus na eternidade, seja para sempre. Ou seja, as graças desse sacrifício estão aí. E precisamos só aderir a essa graça. E, por fim, nós trazemos uma outra dimensão que aí é importante. E aí, nesse tipo, é o tipo Melquisedeque. Melquisedeque era rei. Melquisedeque era sacerdote. Eu estava ensinando minhas meninas umas músicas legais e tem uma... Eu sou meio velhinho na igreja, mas tinha aquela música de rei... Ai, Jesus, eu sou péssimo com música. Mas Cristo é rei? Jesus é rei? Jesus é rei. Jesus é rei, 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 rei. O reinado de Jesus vem da sua possibilidade também do sacerdócio, mas não na dimensão levítica, mas vem ao tipo de Melquisedeque, que é rei e sacerdote. O interessante no contexto histórico é que na década de 1940 descobriram-se uns textos antigos da época de mais ou menos 200 anos antes de Cristo e até mais ou menos 100 anos depois de Cristo. É chamado de manuscritos do Mar Morto ou manuscritos de Qumran. Essa comunidade era constituída, acredita-se, por um grupo de judeus chamados essênios. E eles eram ferrenhos críticos ao sacerdócio do Templo de Jerusalém. E nesse contexto, né, eles valorizavam, né, e tem muitos textos nesses escritos que trazem a figura de Melquisedeque e a importância do sacerdócio do rei e do sacerdócio de Melquisedeque, que na Bíblia há um relance, né, em Gênesis, mas que Hebreus traz de volta nessa releitura e nesse entendimento, né, dentro de um contexto possivelmente até mesmo histórico da época, da importância de Melquisedeque e desse sacerdócio verdadeiro de Melquisedeque, que não era o sacerdócio do jeito que era praticado mais no Templo de Jerusalém. E aí, Hebreus traz essa informação, né, faz essa releitura e entende
Jesus entende Melquisedeque como um tipo de rei e sacerdote do antitipo no Novo Testamento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é rei e sacerdote ao tipo de Melquisedeque. E aí, neste momento, vamos entender que o culto do sacrifício, tínhamos um período anual chamado Yom Kippur, que era o dia da purificação, né? Que era rezado uma vez ao ano, onde? No Templo de Jerusalém, vamos pensar um quadradinho assim, tá? Quadradinho. Aqui na frente eu teria o local onde seria feito o holocausto, os sacrifícios, né? Adentrando nessa parte das tendas, ou seja, do local fechadinho, só poderiam entrar os sacerdotes. Nessa primeira parte teria aquela coisa que a gente cobre, uma cortina, né? Essa cortina teria dado acesso a um local chamado de santo, onde toda vez fazia os sacrifícios, qualquer sacerdote trazia e oferecia o sangue nesse local que era o santo. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava uma outra partezinha, depois dessa câmara chamada de santo, que era o Santo dos Santos. E lá ele levava esse sangue e pronunciava o nome de Deus. E fazia isso para a purificação de todos. Mas como já vimos, esse sumo sacerdote era aquele que poderia chegar mais próximo de Deus, né? Porque o Santo dos Santos era o local onde Deus estava. Mas mesmo assim, ele ofertava esse sacrifício, mas esse sacrifício, todo ano, você deveria refazê-lo. Entendendo Cristo como rei e sacerdote, Hebreus nos coloca que Jesus, ele, como sendo filho de Deus, ele se oferta e leva o seu sangue para a definitiva santificação e salvação, para a definitiva cura do pecado. Ele se oferta e assim Jesus torna-se, ao tipo de Melquisedeque, superior ao sumo sacerdote. Hebreus coloca, na verdade, a essência da carta de Hebreus é o sacerdócio definitivo da pessoa de Jesus Cristo. E como ele faz isso? É muito interessante. Se formos ver como ele faz isso, Hebreus ele faz isso numa dimensão que lembram da dimensão da cebola, né? Que é o quiasma, que são os paralelos, né? Então, Hebreus ele faz essa dimensão dos paralelos também. Então, ele vai jogando esses paralelos, lembram? Dessa visão da cebola, da visão do sanduíche, da visão quiasmática, onde o centro de todo o significado daquele texto, daquela fala, se coloca no centro, né? E aí você vai fazendo paralelos, né? Então, por exemplo, a gente tem a abertura com a doxologia. A gente tem a dimensão de Jesus, Filho de Deus, irmãos dos homens, com um paralelo para a vida cristã, né? Nós temos Jesus como sumo sacerdote fidedigno e solidário, com a ideia da fé e da conversão. Temos uma exortação introdutória com uma exortação conclusiva. Temos o sacerdócio de Melquisedeque com a relação com o perdão dos pecados. E no centro de todo o texto da carta aos Hebreus, que é o capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 28,
Jesus como o sacerdote de uma aliança melhor. Então, até então, o mundo, né, antigo estaria voltado para uma dimensão sacerdotal de um sacrifício que passou, que não tem mais validade, que não importa mais. Pois quando, da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus traz com o seu sacrifício, quando da sua glória maior, ele traz a dimensão do novo sacerdote, do novo sacrifício. E ele coloca de que existiria uma aliança anterior, mas traz agora uma aliança muito maior. Uma aliança não focada em práticas frias, mas uma aliança vivida na pessoa de Cristo. E desta forma, a possibilidade definitiva de salvação. Então, é extremamente interessante como é colocado essa pessoa de Jesus Cristo. Mas aí por que Lutero não gostou dessa carta? Por conta disso. Porque o sacrifício de Cristo, não é? Ele é único. Mas na nossa igreja, cada celebração de uma missa é uma memória deste sacrifício. E memória para a nossa igreja, memória para a nossa fé, não é relembrar, não é trazer de volta uma lembrança, é vivenciarmos fora do tempo e do espaço esse único e mesmo momento. Esse rapax, né? Essa salvação única. Então, a cada missa, na verdade, é uma única missa. E a missa é o sacrifício de Cristo. É esse processo de Cristo enquanto sacerdote. E aí, queridos, na nossa missa, quem é o sacerdote? É o nosso pároco, é o nosso bispo. Naquele momento, eles se tornam Cristo. Se você não quer obediência à igreja e quer quebrar essa ligação e quer mostrar verdadeiramente a importância do sacerdócio, né, cristão, da hierarquia e do sacerdócio católico, é melhor queimar essa carta. Não é? Se você se opõe a um bispo, a um padre, que serão, na teologia eles usam um nome bonito para isso, persona in Christi, né? Na pessoa de Cristo. A celebração da missa é feita na pessoa de Cristo. Mas vivemos em cada missa esse momento único do sacrifício de Jesus Cristo. Então compreendemos que, na verdade, a prática de outras religiões que seguem falsas doutrinas tem um único intuito, né? De nos afastar verdadeiramente da verdade plena de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a carta de Hebreus, ela continua ainda mais, né? Por quê? A fé em Cristo faz com que tenhamos uma possibilidade. Veja, um outro detalhe era que, lembra de Moisés? O Moisés, ele subia no Monte Sinai, mas o povo não podia subir, não é? Em Hebreus, a possibilidade, não é, agora da fé em Cristo, nosso irmão, não é, que assumiu a nossa realidade, que sofreu e chorou, por exemplo, com a morte do seu pai, com a morte do seu amigo Lázaro, Jesus entra num despojamento tão grande que se torna totalmente humano e sente o nosso sofrimento. Agora nós temos, não é, lá na majestade divina,
no reino de Deus, nós temos um que sabe muito fortemente o que é o nosso sofrimento humano. Então, temos sentado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, o seu Filho. E dessa forma, Hebreus faz isso de uma forma muito bonita. Nós podemos nos aproximar do trono de Deus e chegarmos próximos a Deus. Jesus quebrou, totalmente com o seu sacrifício, o seu sacerdócio, o seu reinado, quebrou totalmente os portões do paraíso. E nós todos somos convidados a chegarmos próximos ao trono de Deus. Pois temos lá agora um mediador. Temos lá agora aquele que nos ama a tal ponto de dar a sua vida por nós. Mas ainda não acabou. Hebreus ainda tem muitos ensinamentos mais bonitos, como, por exemplo, devemos ter uma fé em Cristo e uma esperança nessa proximidade e nessa vida com Deus, possibilitada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas, acima de tudo, devemos ter uma vida cristã, seguindo a fé de Abraão, uma fé concreta. Então, ter uma vida cristã, Hebreus nos coloca que é uma vida concreta, uma vida vivida no aqui e agora. Ou seja, que todos aqueles que se chegarem a mim, pelos nossos exemplos, pelo nosso agir, pela nossa vida, sejam encantados pelo Evangelho. Temos que viver uma fé numa dimensão além, numa dimensão do transcendente, mas temos que ter uma vida cristã imanente, no aqui, no aquém, ou seja, temos que ter uma fé em Cristo que se converta em obras. E nesse ponto, Hebreus concorda com Tiago. Uma fé sem obras, uma fé sem um agir para o outro, uma fé que não traz uma ação do Espírito para vivermos verdadeiramente uma vida de igreja, é uma fé sem sentido. E nesse ponto, nós podemos entender que a salvação é ofertada, mas muitas vezes, dependendo da minha forma de viver e conviver, eu posso escolher não ter a salvação. A salvação está aí, nunca desaparecerá. Mas eu preciso ter uma vida cristã que seja reflexo de toda essa minha fé, voltada para a prática, voltada para os pobres, voltada para as viúvas, voltada para os órfãos, voltada para os presos, voltadas para o meu próximo. Se eu não for assim, a minha fé vai ser um fogo de palha, talvez, como aquele rapaz tinha dito. E o final é uma doxologia que é extremamente bela. Eu só um tiquinho para ver se eu consigo abrir. Eu queria ler a doxologia, só um tiquinho. Final, que é talvez uma das possibilidades mais bonitas da nossa fé, do nosso depósito da fé da Cartas aos Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Muito bem. Então, é o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo. Não é? Deixe-me ver aqui. Muito bem. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis
boamente estas exortações, pois vos escrevi com brevidade. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, se ele voltar a tempo. Irei com ele e vos. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. A graça esteja com todos vós. Amém. Então, ao finalizarmos essas cartas do nosso encontro de hoje, compreendemos um pouco o sentido na nossa fé profunda e aqueles detentores por guardá-las e trazerem até os nossos dias de hoje ela. Então, que possamos viver cada dia de nossa vida seguindo esses ensinamentos e prontos a dar defesa da nossa fé para quem solicitar ou questionar. Peçamos a Nossa Senhora a possibilidade de sermos verdadeiramente cristãos, seguidores do seu Filho, verdadeiramente tendo uma vida manifestada na nossa fé e naquilo que nós aprendemos pela tradição apostólica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,